Opa, bem-vindo do porão ao 10K. Aqui a gente fala sobre estratégia para chegar nos 10 mil reais na área de TI e manutenção de loja. Eu sou o Márcio Benevides e o tema de hoje é 3 passos para ter seus primeiros clientes na área de TI. Então aqui a gente vai falar o que você precisa fazer, esses 3 passos para você ter seus primeiros clientes. Quais são as oportunidades aí na manutenção de loja que eu posso fazer? Vamos pegar aqui o que geralmente o que dá para fazer, né? Aqui na parte de TI e tal, e depois a gente segue com algo a mais que se você tiver conhecimento você pode fazer. Bom, primeiro que você pode instalar, se o cara tiver um problema com o Windows, você pode formatar o Windows, né? Pode formatar lá a máquina dele, né? A máquina tá lenta, você pode dar uma geral na máquina para a máquina ficar mais rápida, de repente colocar um SSD, né? Aumentar a memória, tal, e deixar a máquina mais espertinha, né? Às vezes o cara deu um problema no Windows, aí tá sem o caixa, você precisa reformatar e instalar de novo o sistema para ele voltar a funcionar o caixa normal, né? O que mais tem? Bom, o que dá para fazer também? Pô, a máquina queimou, né? Ir lá fazer a manutenção, às vezes é fonte, às vezes é a HD que deu ruim, às vezes é a placa-mãe que deu ruim, então você também dentro da área de manutenção, o que você pode também fazer? Tem os contratos mensais, você pode fazer uma preventiva e uma corretiva, né, com um contratinho mensal, onde você vai lá falar com o cliente, vou cobrar, sei lá, 100 reais, 180 reais por máquina, 100 reais por máquina, né, ele tem lá 3 máquinas, né, você vai cobrar 300 reais mensal, e aí você vai dar aquela manutenção periódica ali, você vai deixar a máquina sempre rodando bonitinho, e se der algum problema a mais, você vai lá e faz dentro desse mensal, né? O que tem mais? Pô, às vezes deu um problema de rede, precisa puxar cabo, né? Puxar cabo de rede, instalar um roteador, instalar alguma coisa, você está lá também para fazer, né? Fora essa parte de TI, né? Assim, direto com o computador, que que eu te aconselho também a ter nas coisas que você faz? Pô, configurar um DVR, né? Um sistema de CFTV, saber instalar uma câmera, saber identificar um problema de uma câmera, se tem um problema e tal. Porque isso aí vai estar no cliente, uma coisa vai ligar a outra. Às vezes você vai lá para formatar um computador ou limpar um computador, fazer uma manutenção, e o cara tá com problema nas câmeras. Ou às vezes o cara tá com problema no alarme. E você também saber alarme também vai ajudar bastante, né? E lembra que quando eu comecei, eu só comecei com computador, né? E depois que eu fui agregando os outros serviços. Eu fiz uma parte de redes de um cliente com computador e tal. Aí depois esse mesmo cliente precisava instalar câmera. Eu fui lá, fiz as câmeras também. Demorei 5 dias para configurar o DVR dele. Mas consegui fazer. Depois o cara precisou de rede. Aí eu já fazia a rede, fiz a rede dele, tal. E depois eu fui aumentando meu leque. Aí eu fui para a parte de alarme, conheci um pouco mais de alarme, fui fazendo os alarmes e tal, né? E fui instalando uns pouquinho e tal. Aí também já fiz bastante alarme. Depois, que acontecia? Às vezes eu ia passar a câmera, eu sempre conto essa história. Passar a câmera, a gente geralmente passa por cima do forro, e aí você puxa o cabo, cara, às vezes dá problema na elétrica do cara. Às vezes encosta um fio, dá um curto, né? Aí o disjuntor desarma. Uma vez deu um pipoco num cliente lá e eu não sabia o que fazer, né? E aí liguei pro A1 eletricista, o cara não podia vir. Aí o cara também tinha um outro cara que fazia a elétrica lá na padaria dele. Aí ligou pra esse cara e falou: Não, Márcio, não se preocupa, deixa que depois eu dou um jeito e eu falo com outro eletricista. Mas a padaria do cara ficou com as luzes apagadas porque eu passei um cabo. E na hora que eu passei o cabo, deve ter puxado um outro e deu curto lá e eu não sabia arrumar. Aí o que eu fiz? Pô, fui adquirir conhecimento na elétrica, né? Fiz um curso de elétrica no Senai para poder, se der esses problemas, não ficar dependendo dos outros para resolver, né? E com isso eu aumentei mais meu conhecimento, aumentei mais um leque de serviço, né? É raro mexer assim em elétrica de shopping, mas sempre aparece um cliente meu que precisa, né, fazer alguma coisinha, um quadro e tal, vou lá e faço.
Então, assim, aumenta a sua capacidade. A oportunidade, ela existe, assim, para você que está na área de TI, vai ter várias coisas dentro de arrumar computador e tal, mas se você ir sabendo as coisas a mais, é bem provável que você vai fazer muito mais serviço também. Então, essa oportunidade de você fazer esses 3 passos aqui vai agregar a tudo isso, né? Então, vamos seguindo aqui para ver. Então, eu te aconselho assim, cara, sempre tá vendo o que se vai, as suas necessidades, né? Então, foi criando uma necessidade de eu saber câmera, foi criando a necessidade de eu saber alarme, foi criando a necessidade de eu saber um pouco de saber elétrica, né? E tem mais coisas que eu vou adquirindo com conhecimento que vai passando. Agora, as partes de automação também já comecei a mexer, a fazer. Então, isso vai dando carreira, vai te dando carreira não, vai te dando mais possibilidade de mais serviço. Vou mostrar 3 passos para você conseguir seus primeiros clientes. Se você executar esses passos dentro de 4 semanas, é possível na primeira semana você já conseguir seu primeiro cliente, né? Então, o que a gente vai ver aqui? Fazendo esses 3 passos, qual que é o benefício que eu tenho, né? Primeiro que se você operar esses 10 passos que eu vou te falar, cara, você vai ter uma agenda constante, né? O maior benefício, você vai ter cliente todo dia. Às vezes 1, 2, 3 clientes por dia, até mais. Dependendo de quantas vezes você ficar alimentando isso. É um ciclo, é uma roda. Quanto mais você girar ela, mais ela vai girando as outras engrenagens, né? Então, eu vou passar 3 princípios que eu usei, que funcionam para mim. Eu uso até hoje, funciona e que vai funcionar para você também. Já funciona para amigos meus também que faz, funciona para o pessoal que conversa comigo, fala, puta, eu faço isso e vem cliente, né? Tem hora que não dá para atender, porque vem bastante, né? Então, qual que é a vantagem de você usar esses 3 passos? Cara, a grande vantagem é que você não vai pagar nada para poder executar essa coisa, né? O custo é zero. É só você sair e fazer. O custo é 000, não tem custo nenhum para fazer isso, né? Então, por que você tem que perder tempo fazendo isso? Porque é isso que vai dar corpo à sua empresa. Para você que está iniciando, é mais importante ainda. Você está zerado, né? E não adianta você fazer cartãozinho, sair distribuindo, panfletando, não, que isso não tem resultado. Ele vai trazer um resultadozinho, mas não é o que você precisa, né? Porque você sai distribuindo o cartão, às vezes o pessoal que pega o cartão nem conhece, rasga ou joga fora, não tem indicação, não tem nada, vai te chamar no último do último que não tiver ninguém. Então, eu já fiz cartão, eu já saí panfletando e não peguei nenhum cliente. Mas quando eu entrego o meu cartão para alguém que indica, é 90% de chance de fechar o negócio. É só ir lá, dar o preço e fazer. Então, assim, o jeito certo de fazer, eu vou te mostrar agora. E, pô, se você gostou aí dessa ideia e tal, daqui a pouco eu vou falar, já taca o dedo no like aí e compartilha aí pros nossos queridos amigos técnicos e amigos para também aprender isso aí. Eu falo isso porque funciona para mim, né? E eu vou contar histórias e casos que isso funcionou, né? Por exemplo, assim, qual que são os 3 passos? Os 3 passos o primeiro é amigos e vizinhos precisa saber o que você faz, né? Então, se trabalha com manutenção, eles têm que saber que você trabalha com manutenção, né? O segundo passo, qual que vai ser? Parceria com fornecedores, com seus fornecedores, os caras que vendem os equipamentos para você instalar no cliente, ou até equipamento para você usar, para você fazer uma manutenção, né? Então, esse também é um passo importante. E o terceiro passo é você estar em locais que tenha bastante pessoas. E logo eu vou explicar por quê, né? Primeiro do vizinho, vou contar um pouquinho da história aqui que aconteceu. Eu tenho meu vizinho Souza, ele trabalha com higienização. Ele faz higienização de sofá, estofado, carro, tapete, tal. E a gente sempre se cumprimenta, conversa e tal, né? Então, tem um relacionamento, né? Então,
Teve uma vez que aconteceu um assalto lá na bicicletaria do sogro dele e ele me chamou, falou: pô, você não consegue dar uma olhada lá e tirar as imagens para ele? Não, que ele não sabe fazer. Eu falei: não, consigo, vou lá. Fui lá, fiz, tirei as imagens. Aí apareceu um servicinho também a mais para fazer, né? Trocar o HD que não estava gravando, infelizmente, né? Tirar a câmera de posição, colocar numa posição melhor, né? E aí, como não gravou, a gente teve que ir no do vizinho do lado, que era o doutor. E aí a gente foi lá no vizinho, lá ele tinha gravado, mas não deu para ver só a hora que entrou, mas não deu para ver direito. E depois que eu fui lá, fiz essa visita, eu já fiz vários trabalhos nessa clínica lá, muitos trabalhos, né? Por quê? Pô, ele me gerou uma indicação. Cheguei lá, já, o trabalho já estava praticamente fechado, era só dar o preço e fazer. E depois dessa indicação já me gerou outro cliente, que já me gerou outro cliente. E esse foi uma sequência. Depois do seu Riage eu também atendi o irmão dele, né? Então essa estratégia funciona. Você não pode ser o James Bond. Você tem que estar ali, as pessoas têm que saber o que você faz. Seus vizinhos e amigos precisam saber, né? Outra coisa também que me aconteceu, eu fui jogar a bola uma vez com meu amigo, primeiro dia que eu fui, cara. Já cheguei trabalhando. Os caras estavam com um problema de rede lá, que ia ter um final do campeonato, um dos alunos ia jogar, e a galera ia descer lá pra ver o jogo à noite, e ficava travando a internet, não dava pra ver o jogo. Aí os caras falaram, aí o meu amigo sabia o que eu fazia, ele falou assim: ah, o Márcio sabe passar esse cabo aí, pede pra ele passar. Cara, eu não paguei nem a quadra. Fui, passei o cabo, pagou o material, paguei o ajudante, ainda paguei a quadra e ainda sobrou dinheiro. Então, assim, meu amigo sabia o que eu fazia, né? Então, isso, quando eu fui lá, apareceu. Eu estava numa oportunidade e apareceu. A segunda coisa que a gente vai fazer é o seguinte: parceria com parceiros, com parceria com fornecedores, né? Como é que gera essa parceria com o fornecedor? Cara, é fidelidade, cara. Com o tempo você vai criar isso, né? Conforme você vai comprando com o cara, pô, o Márcio tá aqui todo dia comprando, tal. Aí ele já começa você ter um relacionamento, né? Não adianta assim, às vezes a gente procura preço por alguma coisa, cara, você fica procurando preço, quando dá um problema de uma troca, alguma coisa, cara, você vai ter muito mais problema do que você comprar ali com o cara, tal, direto, e ter uma relação, né? Às vezes, aí esse cara ele vai te indicar, né? Ou seu fornecedor vai te indicar para um serviço, porque às vezes vai um cliente lá que o cara não sabe configurar um roteador, não sabe instalar uma impressora. Então, conforme você vai comprando muito tempo com o cara fala: pô, vou começar a indicar uns clientes pra você, traz uns cartão aí, deixa aí que eu vou indicar. Aí é assim que cartão funciona. Que o cara da loja, pô, ó, tem esse cara aqui faz instalação. Ele faz instalação aqui pra mim, pros meus clientes, faz instalação pra mim. Tô, chama ele que ele resolve. Então, assim cartão funciona. Panfletagem assim funciona. É o cara tá indicando. Já quando você chegar lá, tá praticamente quase pronto. Então, assim, eu tenho fornecedor também, vou contar algumas histórias aqui do quando que isso aconteceu também comigo, né? Então, esse é um jeito certo. O jeito errado é você, tipo, cara, você sai desplantando um monte de cartão em um monte de lugar e não traz cliente, né? Eu já fiz isso e não funcionou, né? Então, esse é o parcerias com fornecedores. Agora, uma outra coisa é você estar em locais que tenha bastante gente. Que é o exemplo da quadra aqui. Que eu fui pra quadra, tem um monte de gente jogando lá, né? Você vai no futebol, meu, aí, assim, para isso acontecer, gera um tempo, não é de primeira que acontece. Às vezes acontece, mas lá eu tinha um amigo que já sabia, né? Então, mas ali, esse tipo, nesse terceiro passo, cara, você tem que estar pelo menos uma vez por semana nesses lugares, né? Ter uma frequência. Tipo, pra aonde você pode ir que você consegue? Pô, você pode ir em locais assim como futebol, academia, igreja, ONG, reunião de conselho da escola, né? Faz parte do conselho da escola. Nossa, eu vou no conselho da escola, não tem um pai, dois, eu e mais um. Fiquei 3 anos e meio no conselho da escola do meu filho, quando ele estava na creche. Então, você participar, e fiz vários trabalhos.
mas muito. Consertei telefone, fiz ligação de ramal, arrumei internet, arrumei caixa d'água, arrumei um monte de coisa lá que tinha, eu peguei, porque eu estava presente, sabia dos problemas e eu podia fazer, né? Então eu estava preparado. Outra, quando você mora em prédio, condomínio, reunião de condomínio, você sabe dos problemas, pode participar, né? E oferecer seu serviço lá. Né? Então tem vários lugares assim onde você pode, pô, na igreja, eu também já fiz trabalho na igreja, workshop de sistema, você faz muita parceria, às vezes o cara só trabalha, só, tipo, o cara vem do sistema, ele só faz remoto, mas quando precisa instalar um Windows, alguma coisa, ele sempre precisa de alguém em campo para poder fazer, né? Então, curso, né? Então tem uma história legal aqui, estava no Senai fazendo elétrica, né? Não, já estava no comandos elétricos, já tinha feito elétrica. E aí o cara de bancada que estava comigo chamava Cadu, né? Então ele fazia elétrica de uns quiosques, né? Do Carlito, né? Um marceneiro. E o Cadu ele estava trabalhando numa empresa e não tinha mais tempo para ir fazer esses quiosques. E aí, meu, convivia com o cara todo sábado, durante acho que 6 meses. E aí ele me indicou, pô, Márcio, você não quer ir lá fazer o quiosque lá o Carlito lá pra mim, cara, porque eu não posso, tal. Fui lá, fiz o primeiro, fiz o segundo, né? Hoje eu não faço mais porque eu já não tenho mais contato com ele. Essa é uma outra questão também, porque assim, existe o ditado, quem não é visto não é lembrado. Toda vez que eu vou num cliente, que é muito tempo que eu não vou, e ele me vê, pô, tem um serviço aqui, pô, tem um cliente meu que tá precisando fazer um serviço, né? Então, esse tipo de, de contato, ele gera com o tempo. Então, se você for nesses lugares uma vez, 2 vezes por mês, você vai num lugar, quanto mais tempo você ir, você vai saber o que as pessoas fazem e as pessoas vão saber o que você faz. E a outra coisa é em troca, quando eu preciso, quando tem algum cliente meu que precisa limpar um sofá, um estofado, alguma coisa, eu vou indicar o meu vizinho. Vou indicar uma pessoa, o serviço de alguém que conheço, que nem, pô, o cliente precisa comprar uma impressora nova, eu vou lá e indico o pessoal da impressora. Um roteador, alguma coisa, funcionário, precisa de um roteador bom, eu indico lá o Alan da Clyde lá. E ele vende também. Ele fala, pô, o Márcio me mandou aqui e tal. O cara vende. Ele vai saber, pô, o Márcio tá retribuindo. É aquela questão de reciprocidade. O cara vai ficar devendo um favor. E aí, vai ficar se pagando por sempre. Porque ele vai mandar de novo, vou achar que eu tô devendo um favor para ele. E vice-versa. Então, a questão é você tá nesses locais, né? É você tá presente e tá sempre começando, né? Então, isso gera uma coisa chamada network, que é o que o Kaiser fala. Você está naturalmente trabalhando. Não é o network, que você troca contato e conversa e tal. Não, é o network. Naturalmente você está trabalhando e você está escutando, tá de ouvido atento, né? Pronto para ajudar, né? Então, esse é uma coisa que eu fico bastante atento, né? Então, tem uma história legal, tipo, que veio do Magrão, né? Teve um cliente dele que precisava abrir uma casa de show, né? E aí me chamou, ele foi lá comprar umas impressoras, e aí o Magrão me indicou, eu fui lá para fazer o trabalho para ele. Então, cara, lá nessa casa de show eu fiz sistema, eu vendi computador, eu fiz instalação de rede, né? Eu só não fiz câmeras porque eu tinha já um rapaz já fazendo as câmeras. Fiz sistema de bilheteria, de catraca, né? Então, fiz muita coisa lá, né? Então, isso porque veio um cliente que não esperava, né? Então, ele indicou, eu fui lá e fiz o trabalho. Né? Então, já fui na igreja, por exemplo. Uma vez na igreja o pessoal chegou atrasado, o apóstolo, e porque tinha um vazamento de som, né? A acústica da igreja não estava boa, e aí o pessoal, tipo, foi lá e denunciou a igreja, e aí teve que arrumar. E aí eu estava atento, eu já tinha feito esse forro aqui, que vocês estão vendo aqui, de madeira, né? E tinha sobrado muita madeira, tinha sobrado umas coisas e tal.
que eu ia fazer a parte do teto também, acabei não fazendo. E aí eu ficava atento, falei, pô, tem umas madeiras lá, dá pra gente fazer aqui e tal. E acabei fazendo esse serviço. Chegou lá, apareceu mais gente, apareceu mais pessoas que estavam prestando serviço. E eu fui fazendo. Né? Então, quando você faz o primeiro, o importante é você fazer o primeiro. Né? Quando você faz o primeiro, outra pessoa vai ver, pô, tem esse cara aqui. Né? Então, quando você for lembrado, se for visto, vai aparecer mais oportunidade. Né? Então, se você já tem alguns clientes, né, e está faltando mais para você atender mais, para encher sua agenda, é só você fazer isso. Ter período. No primeiro passo é conversar periodicamente com seus amigos, seus vizinhos, né? Porque você vai ser lembrado, fala, pô, mas minha irmã tava precisando de um computador. O cara vai falar assim, né? Pô, tô com um problema em tal coisa. Aí você vai fazendo, né? Isso no questão de amigos e vizinhos. Aí no terceiro, pô, sempre que você for lá no fornecedor, cara, o cara vai lembrar. Tipo, se você não passar lá uma vez por semana, o cara não lembra de você não. Fala, putz, vai demorar. Né? Ou manda uma mensagem, manda tal coisa e tal. E senão demora pro cara lembrar. Né? Então você tem que estar constante ali para as pessoas estar lembrando de você. Bom, tem uma história que eu vou contar como é que eu comecei, né, na informática, né? Então eu vendia perfume na rua, né? Então e parei por um tempo para poder construir minha casa, né? E aí fiquei esse tempo construindo a casa e tal. E quando eu terminei de construir a casa, que eu ia voltar a trabalhar, eu já não queria mais vender perfume na rua, né? Eu tava atrás de novas coisas. E aí eu não sabia nada, não sabia o que ia fazer. Não sabia nada. Mas eu falei assim, um amigo meu também que me ajudou aqui, né, na construção, fez o projeto pra mim, tava fazendo uma escultura lá no portão dele e tal. Aí eu falei, pô, vou descer lá pra gente tomar uma cerveja e tal e ver o que tá fazendo. Acho que lembro até hoje. Segunda-feira. Aí desci lá na casa do Trambique, do Marcos. Aí chegou lá, trocando ideia e tal, e ele falou, e aí, Marcinho, vai voltar a vender perfume e tal? Não, o que você vai fazer? Eu falei, cara, vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Eu já gosto de trabalhar com informática e tal. Tô pensando em em dar um jeito e fazer uma empresa de informática, né, na época, né? Aí ele falou, pô, legal, tal. Aí, cara, pra você ver a ironia ou não do desestilo, ele tinha um amigo chamado Celso, né? E aí esse cara desceu na rua, tal. Aí parou lá, encostou o carro, tal, começou a conversar com a gente lá. Né? Ele falou, pô, cara, e aí, Celso, como é que tá, tal? E o Celso trabalha na área de TI também. Falou, pô, mano, tô numa correria, tal, tava precisando de uma pessoa pra me ajudar lá nas lojas lá, pra organizar uns computadores e tal. Aí o Marcos olhou pra mim do lado e falou assim, ó o Marcinho aí, ó. Então assim, eu tava no lugar onde o cara tava precisando. Eu falei, pô, demorou, vamos aí. Né? Então o Marcos sabia, tava conversando já sobre, e desceu o Celso do nada e ofereceu uma vaga lá na empresa dele. Então, cara, eu não pensei duas vezes. Depois foi difícil pra gente se encontrar, né? Porque não ocupado e tal, mas depois a gente comecei a trabalhar para ele. Foi da onde que eu. Isso eu já tinha trabalhado com o Michel. Já tinha trabalhado com o Michel? Não. Acho que não. Não tinha trabalhado com o Michel. Não. Trabalhei pro Celso primeiro, depois com o Michel. Não dá pra ver. Trabalhei pro Celso primeiro. Então tava lá, difícil mesmo foi a gente conseguir se organizar e começar a trabalhar. Então eu fiquei um bom tempo trabalhando com o Celso, fiquei 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio, e peguei muita experiência, né? E trabalhar com loja e tal, me ensinou muita coisa. Então, como foi resolver os problemas, como pesquisar, fazer as coisas. Então, essa era uma oportunidade que eu tava num amigo meu e ele apareceu e me ofereceu uma vaga e a gente pegou, eu acabei aceitando. Bom, daí comecei a trabalhar pro Celso, né? Então, e aí foi meio complicado, né? A gente acertar a agenda, né? Eu tive que meio que
ficamos tentando se ligar, falava e não dava tempo, o Celso corria muito nas lojas. Até que um dia eu falei, pô, então vamos fazer o seguinte, qual loja que você vai? Eu falei, vou lá pro Tietê Plaza, por exemplo. Foi Tietê Plaza mesmo. Caramba, tô bom de memória. Eu vou pro Tietê Plaza. Eu falei, então eu te encontro lá. Isso que a gente morava no mesmo, tipo, próximo um do outro, no mesmo bairro praticamente. Aí encontrei com ele lá no Tietê Plaza e ele me passou o que precisava ser feito. Nada de muito difícil, né? Então, e foi aí que eu fui pegando também ali uma experiência ali, né? De como trabalhar em shopping, como trabalhar em loja, o que fazer e tal. Então o Celso foi um caminho assim que veio inesperado, né? Eu já estava pensando em fazer alguma coisa diferente, né? Até hoje a gente já faz serviço junto, apesar de empresas separadas, mas fazemos trabalho junto. Inclusive até tem trabalho para fazer aí, né? Então depois do Celso eu acabei também em ajudar o Michel, né? Acho que se eu não me engano foi isso mesmo, tava na dúvida, mas fui ajudar o Michel depois. O Michel não sabia que já tinha essa experiência agora eu fico na dúvida se foi antes ou depois. Acho que no nascimento do Jorge eu tava trabalhando com o Michel, porque eu lembro que eu fui abrir a loja e tive que fechar momentos depois. Que a esposa já tava ganhando neném, tá fotinha lá atrás. Então, é, então foi isso mesmo. E aí foi com esses casos que eu comecei a desenvolver algumas técnicas, algumas coisas que funcionavam. Eles trabalhavam muito com muita indicação. Era, network muito forte. Bom, aí depois disso eu fui trabalhar com o Michel, né? O Michel me chamou para fazer a parte ali de administrativo, né? Eu fui gerente dele na locadora, né? Eu trabalhei e aí ele não sabia que eu já tinha tido experiência com computadores, né? Aí chegou lá, comecei a formatar as máquinas, fazer o serviço. Ele falou, pô, você sabe, você conhece e tal. Eu falei, não, manjo. Aí comecei também a trabalhar com ele. Então lá no Michel a gente trabalhava com muita indicação, né? A gente estava ali no centro, ali na Santa Efigênia, e ele tinha trabalhado na JNE, uma antiga loja de informática, só vendia novo, os caras não faziam reparo. Então ele fechava uma parceria com os vendedores acabavam, como não fazia manutenção lá, só vendia coisa nova, os caras acabavam indicando lá, o cara formatar um computador, ou trocar uma peça antiga, né? A gente não vendia muita placa 775 na época, né? Então eu fiquei lá um bom tempo, então era bem basicamente isso. E de lá saiu um dos clientes que eu atendo até hoje e que também me indicou em vários lugares. Então essa parte de você estar no local, estar pronto, né? Primeiro você tem que estar pronto ali para a oportunidade, né? Se preparar. Porque quando você está pronto, está preparado, alguma coisa vai acontecer, né? Isso que nem aconteceu comigo, do nada o cara desceu, perguntou, a gente estava conversando já e eu ingressei, né? Então eu falo assim que quando eu fiz curso em 98, em 2003 e 2006 e fui trabalhar como atendente de locadora, fui trabalhar com outra coisa que não tinha nada a ver com informática. Então, com relação, eu não tive a oportunidade de trabalhar em alguma empresa, né? Quando eu fui trabalhar, eu trabalhei nas empresas de amigos, né? E depois eu criei minha própria oportunidade na informática. O Celso sempre falava, Márcio, precisa arrumar cliente, né? Precisa ter um cliente, precisa ter cliente e tal. Aí ele sempre falava assim, já estava prevendo que ia fechar o contrato, né? Da Contém uma Grama, as lojas que me sustentavam. E ele falava, não, você precisa arrumar cliente tal, arruma cliente, que aí você faz os meus e dá tempo de você fazer os seus também. E realmente dava. Então, é isso. Então, assim, às vezes a gente tem que estar preparado ali, a gente tem que se preparar para a oportunidade. Tem que se preparar, né? Tipo, se você não tem a oportunidade, cria a sua própria, né? Então, e as coisas vão aparecer. Bom, vamos lá. E o que você tem que fazer agora? Cara, faz uma listagem dos lugares que você quer ir, que você pode ir. Se você já tem fornecedor, se você não tem, aquece ali a amizade com o fornecedor. Começa a conversar com seus amigos,
tal. É bate-papo, não precisa forçar nada. Falar, pô, chega lá, tipo, tô trabalhando com informática, tem uns caras aí pra você me indicar, não? Não, não é assim. Você, pô, vai na conversa mesmo. E aí, como é que tá? Não, tô bem. Tô trabalhando, tal. Agora tô com um negócio próprio, tal. Tô fazendo tal coisa. E vai esquentando a amizade, vai saindo, vai para outros lugares, vai para lugar que tenha fluxo de pessoas, né? Bom, se você gostou desse conteúdo, dê seu joinha, dê seu like, compartilhe aí com a galera, deixe seu comentário, fala aí, conta um pouco da sua história, como que você começou, qual que é a sua dificuldade, pode fazer pergunta aí que a gente vai tentar responder, vai ter, né, aí nos comentários, se não, até faz se tiver muita pergunta, a gente pega um ajuntado tudo e responde num próximo vídeo também, que eu acho que vai ser bem legal. Estamos começando aí com esse conteúdo, onde a gente vai mostrar ali como você chegar a 10 mil reais em manutenção de loja, né? Como que eu faço aqui, como que eu chego nessa parte. E aí você dá o seu gostei aí, dá seu joinha e bora lá pra frente. E lembrando, tem o que você vai precisar fazer agora, né? Aí eu vou deixar aqui o que você precisa fazer a partir desse momento que você já tem essa informação, tá?